começar falando do Gênesis, a verdadeira criação segundo as Escrituras. E assim começa. No princípio, o Criador Yahweh fez os céus e a terra. A terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Yahweh pairou sobre a superfície da água. Então disse Yahweh: haja luz, e houve luz. Yahweh viu que a luz era boa, e Yahweh separou a luz das trevas. Yahweh chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã um dia. Yahweh disse: haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Yahweh fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. E isso foi o que aconteceu. Yahweh chamou o domo céu. Assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Yahweh disse: que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Yahweh chamou a terra seca terra, e a reunião de água ele chamou mares, e Yahweh viu que isso era bom. Yahweh disse: que a terra produza relva, plantas que produzam sementes, e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com sementes sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, cada uma produzindo o próprio tipo de semente, e árvores que produzam o próprio tipo de fruto com sementes, e Yahweh viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã, o terceiro dia. Yahweh disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Yahweh fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. Yahweh as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz das trevas. E Yahweh viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã, o quarto dia. No quinto dia, o Criador criou as criaturas vivas e os pássaros para voarem acima da terra no amplo domo do céu. Criou as grandes criaturas marinhas e todo ser vivo que rasteja, de forma que a água se enxameou com todos os seus tipos e com todos os tipos de aves aladas. E o Criador viu que era bom. Então o Criador abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Assim houve tarde e manhã o quinto dia. O Criador ainda disse: que a terra produza todo tipo de criaturas vivas, todas as espécies de gado, animais rastejantes e animais selvagens, e assim aconteceu. O Criador fez todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de gado e todas as espécies de animais que rastejam sobre o solo. E o Criador viu que isso era bom. Então o Criador disse: façamos a humanidade à nossa imagem, à nossa semelhança, e todos eles governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto o Criador criou a humanidade à sua imagem, a imagem dele os criou-os macho e fêmea. E o Criador os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e dominem. E todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim foi o sexto dia. E havendo o Criador acabado os céus, com tudo que neles há, os céus e a terra, no sétimo dia o Criador terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. O Criador abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia o Criador descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Esta é a história dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que Yahweh, o Criador, fez a terra e o céu. Note como a descrição do Gênesis é diferente àquela da criação do sistema religioso, que narra uma criação globalista em um sistema heliocêntrico e solar. Note como é diferente dos dias santificados pelo Criador na criação, o sétimo dia, o Shabat, o descanso do sábado. Note como essa narração da criação é totalmente diferente de um sistema de evolução a partir de uma grande explosão no meio do caos.
a partir da gravidade, a partir de tudo aquilo que a ciência moderna tem falado sobre outros planetas, sobre um espaço sem fronteiras, um espaço não limitado pelo éter. Mas note, o Criador fez um sistema fechado, uma terra imóvel, uma terra estática, uma terra onde o Sol e a Lua percorrem dentro do seu firmamento, uma terra em que nós vemos uma superfície plana, uma água nivelada nos seus mares, onde nós vemos diferente de tudo aquilo que a ciência da evolução tem nos dito. E é isso que nós temos reivindicado nesse canal e pretendemos continuar resgatando, a fim de declarar que há um Criador acima de tudo. E assim, essa é a história verdadeira do Gênesis.